dizer que, antes de mais nada, eu queria que hoje fosse apenas um bate-papo, não vai ter uma aulinha de PowerPoint que eu vou explicar fisiopatologia, epidemiologia, nomes difíceis de tratamentos e medicamentos. Então, a ideia hoje é a gente começar só conversar um pouco sobre essa doença, preparar as pessoas que precisam de assistência à psoríase. Para isso, a gente conseguiu, eu e o Dr. Gilberto Natalini, que é médico e foi vereador por vários mandatos na Câmara Municipal de São Paulo, conseguimos um projeto de lei que dá apoio às pessoas com psoríase. Então, isso é lei. A Prefeitura do município de São Paulo é obrigada a dar apoio às pessoas com psoríase. Você sabia disso? Isso foi uma conquista minha, Cid, Yazdi de Sabag, dermatologista, e o Dr. Gilberto Natalini, ex-vereador em São Paulo. Então, é uma luta que depende de todos nós, todo mundo está envolvido, o paciente, o familiar, os profissionais da área de saúde, as empresas com os seus RHs, a sociedade como um todo, porque eu digo que não só o paciente de psoríase que sofre, mas todos ao redor dele, os familiares, os colegas na profissão, às vezes a pessoa muda de profissão por causa da doença psoríase, eu até chamo isso de uma sequela da psoríase, né? Porque a pessoa, para não se expor ao público, às vezes optou por um trabalho que envolve menos contato com as outras pessoas, né? E isso vai criando um auto-isolamento que pode também ir levando a isolamento social e depressão, né? Então, muita gente me pergunta se a psoríase é uma doença emocional, se é uma doença psicossomática, e deixar bem claro que não, que nem doença de pele a psoríase é mais considerada. É considerada uma doença sistêmica, uma doença que vai para outros órgãos, né? Então, as pessoas que quiserem fazer pergunta durante esse bate-papo podem perguntar. Eu estou aqui na minha residência, esses quadros atrás são pinturas que eu fiz, a tela sobre óleo sobre tela e copiando de quadros famosos, e esse é o meu hobby, porque eu também preciso, enquanto profissional de saúde, ter meu momento de lazer, um lazer que me dê um relaxamento mental, que me dê um relaxamento corporal, que me dê satisfação. Eu tenho muita satisfação no trabalho, mas a gente precisa desligar um pouquinho. E eu encontrei na pintura um caminho bom. E na pintura a gente percebe, né, como dermatologista, que o artista também tem que ter um olhar diferente, assim como o dermatologista. A gente olha detalhe, a gente olha defeito, a gente não quer que o defeito fique aparente, a gente quer tentar corrigir uma imagem para que isso possa ser mais agradável, né? Então, não só bonito, mas agradável. E isso numa sociedade que cobra muito das pessoas, a beleza, todo mundo tem que estar jovem, parecer jovem. Então, o Botox faz um sucesso tremendo porque tira as rugas de expressão, os preenchimentos, o laser, o peeling. Só que às vezes isso ultrapassa um pouquinho o que seria adequado para aquele indivíduo, né? Ele não vai ser o indivíduo mais feliz porque ele fez um botox, né? Então, essas exigências da sociedade são tremendas, ainda mais diante de pessoas que têm doenças que aparecem para os outros, né? Se uma pessoa tem uma gastrite, um refluxo, ninguém sabe que ele está com o esôfago ardendo, por causa do refluxo, é capaz de ele não contar para ninguém que ele está sentindo aquele mal-estar, aquele ardor. Mas as doenças de pele mostram para toda a sociedade, eu estou com um problema de pele, né? Então, as doenças visíveis são muito cruéis de uma sociedade que a beleza é o primeiro lugar, né? Em vez de pensar na saúde. E daí tudo que é vermelho, escama, as pessoas acham que pode ser contagioso. Então vem o segundo ponto, que é
será que aquela escamação é contagiosa para mim? Será que eu posso sentar no mesmo banco no ônibus? Posso conviver na piscina com essa pessoa? No trabalho também? Será que eu não vou pegar isso? Então, doenças que escamam lembram doenças contagiosas, ainda mais num país tropical que nem o Brasil. E claro que a psoríase não é uma doença contagiosa, pode pegar, pode abraçar, é, e isso tem que ser bem divulgado na sociedade, porque se você teve um exame médico aprovando para você ir para uma piscina pública e você se sentiu constrangido, apesar de ter um atestado dizendo que pode frequentar, você tem um direito de reclamar isso, né? Que é ter um momento de lazer, é importante a atividade física geralmente se faz no sol, e o sol beneficia a psoríase, então vocês vejam quanta coisa fica envolvida, a pessoa deixa de fazer atividade, engorda, a obesidade piora a psoríase leva à obesidade, o sol ajuda, mas a pessoa não toma sol porque tem vergonha, de usar uma roupa decotada, de usar uma saia, de usar um biquíni, e ainda mais de uma academia onde todos se olham muito, estão muito próximos um do outro. Então, é preciso dizer para essas pessoas: lute contra o preconceito, psoríase não tem cura, mas o preconceito tem. Esse foi um dos lemas dos encontros de psoríase na Câmara Municipal. É, é importante, então, a gente conversar um pouquinho e quem quiser falar, eu tenho o apoio do Juliano, que ele também pode me ajudar nas perguntas, tá? É, eu vou mostrar agora um- uma foto para a gente conversar em cima disso. É, acho que todos devem estar vendo, né? E essa é uma carteira de identidade de um paciente que tem 83 anos e ele, durante o tratamento, que a gente vai criando uma relação de confiança entre médico e paciente, ele confessou que quando ele foi tirar essa carteira de identidade, ele estava lotado de psoríase, especialmente no rosto, com esse rosto avermelhado, e isso virou a identidade dele, né? Então, é muito simbólico e muito triste pensar que a pessoa está vivendo em função da psoríase, quer dizer, a psoríase está dirigindo o que essa pessoa pode se expor ao mundo, a sua identidade, né? O quanto é simbólico. Foi um tratamento inadequado durante 20, 30 anos, usou um medicamento que reage com o sol, chamado acitretina, e além de não ser inadequado, criou um vermelhidão permanente no rosto, mas que a gente conseguiu melhorar. Então, à medida que a gente achou o tratamento adequado para esse paciente, ele ficou tão feliz que ele voltou à Secretaria de Segurança para fazer uma nova identidade com o mesmo RG, mostrando que ele tinha muito orgulho de ter a aparência que ele sempre imaginou que ele teria, né? Uma aparência normal, sem o vermelhidão, sem a escamação. Então, o quão triste é a gente vê muita gente vivendo em função da psoríase e às vezes até se vitimizando. Aqui um outro caso, o paciente quis fazer uma tatuagem, já tinha a psoríase agravou, e vocês vejam que a psoríase cobriu toda a tatuagem. Aqui ele quis homenagear o filho, do lado é uma imagem estética, e como isso também o perturba, né, de não ter o prazer de ver a definição de uma tatuagem, porque a psoríase ficou praticamente no corpo todo. E vocês reparem como esse é um caso grave, ele tem 80% do corpo tomado pela doença psoríase, tá? Então, no consultório, no dia a dia, a gente vê casos assim, e a grande satisfação é poder deixar o paciente sem absolutamente nenhuma lesão. Então, ele pode rapidamente conseguir o controle disso. Se com o primeiro tratamento não deu certo, a gente vai para um outro, e assim a gente vai tentando.
Inclusive, até o paciente se sente um pouco, às vezes, cobaia, né? Ele acha que, puxa, o médico fica mudando de medicamento. Sim, é uma doença bastante complexa. Eu tive até casos de irmão gêmeos univitelíneos, um exigiu um tratamento, o outro não respondeu ao mesmo tratamento, eu tive que escolher um outro medicamento. Então, cada pessoa é uma, as pessoas também têm comorbidades, têm doenças que acompanham, então quem tem psoríase e alergia, a gente também tem que tratar da alergia desse paciente, uma dermatite de contato, né, por exemplo, porque é isso que explica porque cada caso é um caso e não dá para a gente divulgar, olha, todo mundo tome metrotexate, por exemplo, né? Então, cada caso a gente tem que estudar e pensar delicadamente se o fígado do paciente está adequado para receber o medicamento, se os rins têm um bom funcionamento, se o paciente não é muito obeso, né? E assim por diante. Aqui é uma ilustração de uma artrite da psoríase. Então, vocês vejam que triste ver um paciente que passou por vários dermatologistas. Em geral, a média, eu sou geralmente o oitavo, nono, oitavo dermatologista do paciente. Ele já tentou outros colegas e muitos dos colegas dermatologistas não observaram que estava tendo uma deformidade óssea no dedo da mão. Quer dizer, pensar numa artrose até pode, mas a doença psoríase, nesse caso aqui da fotografia, está tão evidente que é claro que isso tem uma grande chance de ser uma artrite da psoríase, né? Então, vocês vejam, essa unha tem uma alteração. Lembra a micose de unha? Lembra. E quanta gente fica tratando como micose de unha, tá? Então, é um caso triste porque demorou para tratar, houve essa deformidade por absorção do osso e nunca mais na vida vai voltar a endireitar esse dedo. Mas a gente vai parar de deformar com o tratamento adequado, um tratamento para artrite da psoríase, que também vai tratar a pele, cabelo e unhas, e a gente vai impedir de ter novas alterações. Então, você veja, não bastasse a doença ser aparente, é uma doença que também é dolorosa. Nos livros de dermatologia, a gente encontra que a psoríase na unha não causa nenhum sintoma. Causa sintoma, sim. Muita gente fala que a unha fica bem sensível, os dedos ficam sensíveis, é difícil manipular papéis, fazer trabalho no dia a dia. Então, psoríase na unha tem muita importância, porque ela pode predispor o paciente a ter uma artrite. Essas artrites deformantes são mais raras, né? Graças a Deus, mas a gente tem que fazer o diagnóstico precoce. E o Brasil não tem assim como os outros países, na Europa, nos Estados Unidos, nos congressos que eu participo, os colegas falam o mesmo. O paciente de psoríase demora para encontrar um tratamento adequado, o paciente de artrite demora mais ainda, em geral, uns 4, 5 anos para ter o diagnóstico de artrite. Então, às vezes o paciente acha que é LER, que é tendinite por movimento repetitivo, acha que é uma tendinite por esforço, acha que é uma artrose, que a família toda tem artrose, e esquece que existe o médico especialista reumatologista. Então, isso tudo tem que ser bem avaliado, o dermatologista tem um papel importantíssimo. Nessa unha que a gente está observando, eu fiz uma marcação com a caneta vermelha para mostrar que nos próximos meses vai vir uma unha sã a partir dessa região que a gente chama de eh, a região da cutícula onde a unha nasce. Então, a unha nasce com movimento a partir da pele até a borda, e aqui eu quis marcar, e aqui a gente supõe que ainda vai levar uns 2 ou 3 meses para vir uma unha perfeitamente normal, tá? Então, são situações importantes. Eu acho que eu vou responder algumas perguntas que tem no chat.
Deixa eu ler aqui. A Regina, como saber se a lesão no couro cabeludo é psoríase, dermatite ou alergia a cosmético, por exemplo? Então, Regina, obrigado pela pergunta. Realmente, o couro cabeludo tem escamações que podem parecer tanto a caspa seca, a dermatite seborreica, que é um processo inflamatório, e a psoríase. E, na verdade, Regina, você pode ter as três coisas, né? É comum um paciente ter psoríase e dermatite seborreica, tá? E tem gente que tem psoríase no couro cabeludo por muitos anos, quer dizer, dificulta o diagnóstico para o dermatologista. Mas, se o dermatologista tem dúvida se é uma dermatite seborreica ou uma psoríase, ele pode fazer uma biópsia. Até alguns anos atrás, num congresso, eu vi um termo que a gente utilizou como se fosse um termo seborríase. E daí a gente brincou com esse termo, que era uma mistura de seborreia com psoríase. E esse aí termo acabou virando um diagnóstico. Então, o paciente pode ter uma seborríase, uma dermatite seborreica com uma psoríase, tá? Os cosméticos, especialmente os produtos para cabelo, algumas tinturas, podem piorar a psoríase se a pessoa tem uma dermatite de contato a essa substância da tintura, que geralmente é parafenil-N-diamina. Então, às vezes, a gente precisa pedir um teste alérgico e a psoríase não vai melhorar enquanto a gente não diagnosticar essa alergia e se afastar do produto causador, tá? Tem uma outra pergunta também do Rodrigo, da Cristine. Ela tem psoríase há 2 anos e meio, em diversas áreas, pernas, joelhos, coxas, além das unhas, e dores no joelho. Já passei por alguns dermatologistas, usei corticoides, não consegui remissão da doença. Gostaria de saber os prós e contras dos medicamentos imunobiológicos. Então, Cristine, é importante, quando você fala em dor de joelho, a gente pedir para você avaliar isso com o reumatologista. Não é o ortopedista, é o reumatologista, porque você pode ter um problema ortopédico, por exemplo, uma condromalácia, algum problema no ligamento, e isso não tem o tratamento da psoríase, porque não é uma artrite psoriásica. Então, o reumatologista tem que avaliar bem o paciente através de exames de sangue que tem marcadores para o reumatologista. Ele tem que ver exame de imagem, tanto uma ressonância, uma tomografia, um ultrassom. Tem que palpar o paciente na consulta, não é ficar sentado só querendo ver exame. Tem que tirar a história desse paciente, ver as características das dores, por exemplo, uma característica que vai uma dica importante: as dores da psoríase começam depois do repouso. Então, geralmente de manhã cedo. A gente chama de rigidez matinal. Então, acorda, dói a coluna, começa a se movimentar, melhora. Os dedos acordam, parecem enferrujados, começa a movimentar, daí melhora. Enfim, a gente só pode falar de tratamento se a gente definir quais são os diagnósticos. É psoríase na pele e articulação, só na pele, só na articulação, tá? É, Aqui também tem a Vanessa que pergunta os estudos para confirmar a presença da psoríase. Então, no exame de sangue, a gente não vê a confirmação da doença psoríase. Geralmente é o diagnóstico do médico dermatologista olhando a pele, ou ele pode pedir uma biópsia de pele. Segunda dica de hoje: para fazer uma biópsia de pele, não me passem nada, especialmente cremes com corticoide, propionato de clobetasol, o próprio Psorex, porque isso pode mascarar o quadro clínico, que vai vir uma biópsia inconclusiva, quer dizer, anestesiou, tirou um pedacinho e não chegou a conclusão nenhuma. Então, ou o dermatologista tem uma experiência e vê as características de uma doença psoríase na pele, ou ele pede uma biópsia quando ele tem dúvida, tá? É, Qual o fator determinante para usar remédio biológico? A Evandra me fez essa pergunta. Então, eu queria dizer,
não sei se vocês viram alguns vídeos no Instagram sobre essa conversa de hoje. Nesse vídeo eu coloco que uma coisa que me frustra muito é que a gente conseguiu o mais difícil, que é ter um medicamento eficaz e seguro, né? Antigamente, os medicamentos, quando eu comecei a clinicar, há 32 anos atrás, eram bastante tóxicos, muitos pacientes vomitavam, tinham enjoos, tinham intolerância, alterava as enzimas do fígado no exame de sangue, outros tinham reações com sol violentas, descamava as mãos, como efeito adverso dos medicamentos. Então, a gente levou décadas para entender sobre a psoríase, que não é uma doença emocional, é uma doença imunológica inflamatória, e agora que a gente tem os medicamentos eficazes e seguros, e especialmente sem custo, a gente não vê o paciente chegar a ter esse acesso, tá? Há poucos anos atrás, para chegar a conseguir um biológico, o paciente de psoríase cutânea tinha que entrar com uma ação judicial ou contra o convênio ou contra o Estado. E por que que aconteceu isso? Por causa de corrupção nas associações de psoríase, especialmente a Associação de Psoríase e Vitiligo de Marília. Houve uma grande corrupção envolvendo os associados, a diretoria da Associação de Psoríase e Vitiligo de Marília, um médico, um advogado, inclusive representantes da indústria farmacêutica. Isso fez, esse escândalo criou uma dificuldade de acesso que perdurou até poucos anos atrás. Então, agora a gente tem no sistema de saúde o reconhecimento de que a psoríase é uma doença sistêmica que, se não tratada adequadamente, pode levar à obesidade, à hipertensão, à diabetes e aumentar o risco para infarto, derrame e trombose. Então, não é porque o sistema de saúde é bonzinho, o convênio é muito bom, é porque eles entenderam que é uma doença importante para não criarem as comorbidades, que também custa caro tratar uma diabetes, por uma ponte de safena no coração, tratar uma sequela de artrite por falta de tratamento. Então, resumindo, hoje a gente tem ferramentas extremamente seguras e eficazes. Eu participei da pesquisa clínica, eu tenho formação em pesquisa clínica, que a gente, num centro de pesquisa, pega o remédio imunobiológico e um placebo, e a gente faz estudo durante 2, 3 anos, e em algumas capitais do mundo que são escolhidas, e alguns médicos pesquisadores. E nesse grupo, que envolve o grupo paciente e o grupo placebo, a gente vai vendo eficácia, vai vendo a dose adequada, segundo os estudos preliminares, e vai vendo uma população, por exemplo, a brasileira, que tem muita tuberculose, como esse medicamento se comporta diferente de um paciente da Europa que tem pouca tuberculose. Então, por exemplo, em 2008, eu fiz a pesquisa de um remédio imunobiológico que entrou no mercado na mesma época, 2008. A minha primeira prescrição de biológico foi em 2005, tem paciente fazendo uso até hoje, e uma das pesquisas foi com o secukinumab. Então, só para, não quero me gabar, mas contar como foi, né? Eu, no centro de pesquisa, avaliava a eficácia do medicamento na pele, eu não sabia quem tomava placebo, quem aplicava o remédio, e a reumatologista, a doutora Andrea Lomonte, ela fazia avaliação da eficácia na artrite. E isso levou 2 anos, e a gente percebeu que os pacientes tinham uma melhora muito grande, alguns poucos não. Alguns pacientes demoravam para responder, as intercorrências que houveram foram bem fáceis de tratar, tivemos que suspender em um outro caso que o paciente contraiu uma infecção por outro motivo, né? Então, são medicamentos chamados imunossupressores, mas em geral eles não abaixam a imunidade, tá? Então, vocês vejam, 2 anos, vários centros multicêntricos, né? Vários lugares do mundo fazendo o teste, e só entrou no mercado em 2016. Então, o Cosentyx, o secukinumab, por exemplo, comecei a estudar em 2012 até 2014, teve todo o levantamento dos outros estudos e daí entrou no mercado com muita segurança e eficácia. Então, a nossa Anvisa também é lenta na aprovação, o Sistema Único de Saúde
para introduzir esses medicamentos no rol da ANS, da Agência Nacional de Saúde, também leva um tempo, tá? Então, vou responder mais umas perguntas, depois eu queria mostrar umas outras fotos, tá? A questão da alimentação anti-inflamatória, o glúten, o leite, o açúcar, né? Se essas dietas que são restritivas podem ajudar. Então, Vanessa, é o seguinte: uma coisa é a pessoa ter alergia ao glúten, uma coisa é ter intolerância ao glúten, a mesma coisa ao leite, a falta da enzima lactase. Então, se a pessoa especificamente tem essa alergia ou intolerância alimentar, essa alergia alimentar vai atacar a psoríase, tá? Inclusive, esse ano eu já peguei 3 casos que vieram os pacientes tratando como psoríase há 8, 10 anos e não era psoríase, era doença celíaca por intolerância a glúten. E o tratamento, é, depois eu confirmei com a biópsia e pedi para o paciente zerar o glúten. Sumiram todas as lesões sem nenhum tratamento para psoríase, simplesmente porque não era doença psoríase. Claro que a pessoa pode ter a doença celíaca mais a psoríase. E uma coisa comum é doença inflamatória intestinal com a psoríase, tá? Então, a gente avalia essas intolerâncias, tem exames no sangue que a gente consegue determinar isso, tem a prática de pedir para o paciente restringir parte por parte. Não adianta tirar o leite e o glúten, senão não vai saber quem que beneficiou, tá? E tem muito mito. Será que a carne vermelha? Será que a carne de porco? Será que algum tempero faz mal para a psoríase? Em geral, a alimentação está liberada. O excesso de glúten que é a dieta que a gente está copiando do americano e o brasileiro está ficando com sobrepeso e obesidade, é uma dieta inflamatória. Então, quem não é intolerante, reduzir o glúten da alimentação é interessante para qualquer doença inflamatória, para lúpus, para psoríase, para artrite reumatoide. Então, tem muito mito. Na década de 80, eu fui num congresso nos Estados Unidos, em São Francisco. Meu primeiro congresso de psoríase foi no ano 2000, em São Francisco, nos Estados Unidos. E eu vi um livro que estava vendendo muito, que era Dieta para Psoríase. Então, esse livro defendia que não precisava nenhum tratamento, só dieta já bastaria para controlar. Então, vendeu-se muito, o autor ficou milionário, mas a coisa não é bem assim, tá? Então, a gente tem que ser muito cuidadoso com modismos, né? Assim como as megas doses de vitamina D. Será que todo paciente que fizer megadose de vitamina D vai ter uma melhora da psoríase e da artrite? Não. Até hoje, a gente não tem uma comprovação científica disso, e as megas doses, doses altíssimas de vitamina D por dia, podem causar nefrite. Eu já peguei pacientes no consultório que alguém indicou, um leigo indicou, um parente indicou, e a pessoa fazia uso de doses altíssimas, continuava a comer os derivados de leite e tomava pouca água. Teve uma nefrite, uma inflamação de rim, né? E daí, naquele paciente que eu podia entrar com medicamento adequado, imunobiológico para a doença psoríase, eu tinha restrição porque ele já tinha aí um início de um processo inflamatório nos rins. Então, cuidado com o modismo, né? Deixa eu mostrar só mais um pouquinho, daí eu volto a responder umas perguntas, tá? Então, aqui lembrando da questão da artrite, que pode ser deformante. Então, se você tem alteração de unha, é importante não ir para a consulta do dermatologista com esmalte. A gente não consegue enxergar com esmalte de unha e é muito importante. Aqui, mostrando a psoríase com seus vários aspectos, e aqui eu quis trazer o aspecto da pessoa, né? Como é que essas duas pessoas entram num ônibus, trabalham, servem alguém num trabalho que exige paciente da direita, lembra muito a varíola do macaco, tá? Isto é psoríase. Tá? Então, a psoríase também acometeu todo o couro cabeludo, a orelha dentro e fora, e atingiu o rosto, tá? Esse outro paciente, a mesma situação. Aqui vocês vejam que são placas de psoríase,
E o grande problema também é passar creme de corticoide potente, que nem o propionato de clobetasol. Então, o corticoide parece que trata a psoríase, mas depois provoca o efeito rebote e a longo prazo ele forma vasinhos de sangue no rosto e nas outras áreas do corpo e estria para o resto da vida. Então, aqui eu quis mostrar como é difícil dessas pessoas conviverem, pegarem um elevador cheio de gente, todo mundo finge que não olha, né? Como é que ela se sente como pessoa, como ser humano, né? Então, isso eu chamo de sequela. Como pode estragar um relacionamento? Será que ela pode se separar? Porque a psoríase pega muito o jovem dos 18 até os 50 anos. É a fase sexual, é a fase produtiva, é a fase que a gente está aí se conhecendo para o mundo, se mostrando para o mundo, né? E justamente ganha essa marca. E eu acho que as pessoas, se tiverem mais informação de que é perfeitamente possível o controle, merecem ter esse acesso tão bom aos novos tratamentos. Aqui eu quis mostrar que essa pessoa teve a psoríase da forma em gotas, a psoríase gutata, geralmente em gente jovem, né? E ela acabou se expondo ao sol de uma forma inadequada e sobraram as manchas porque ela tem uma pele mais morena. Então, ora a psoríase no final do tratamento pode ficar desbotada, ora hiperpigmentada, manchadinha, tá? Então, a gente também tem que cuidar, ao final do tratamento, depois do controle total, do que sobrou, mancha clara ou mancha escura, e ajudar o paciente nisso, porque isso também provoca constrangimento, tá? Então, uma moça bonita, está no peso ideal, tem um corpo lindo e não se expõe ao sol, usa manga comprida, usa calça comprida, pela vergonha com a psoríase, tá? Aqui é um caso de uma obesidade mórbida. Esse paciente pesa 200 e tantos quilos e certamente ele tem um processo inflamatório no fígado chamado esteatose, tá? Certamente essa inflamação da gordura abdominal, né? Toda obesidade pode gerar mais inflamação e a psoríase é uma doença inflamatória. Então existe uma relação causal que eu chamo a atenção de vocês de que estar no peso adequado é muito importante para a saúde em geral e para tratamento da psoríase. Então, veja, um paciente com essa massa corporal, será que o medicamento que tem uma dose fixa, né, sei lá, 40 miligramas, vai servir para esse paciente e para um paciente que pesa 60 quilos? Às vezes não, e provavelmente não. E essa questão toda inflamatória também pode inflamar o fígado, levando ao aumento das enzimas do fígado e afetando a função do fígado. Então, qualquer remédio que a gente possa dar para esse paciente pode ser hepatotóxico, pode ser tóxico ao fígado, né? Então, vocês vejam que dificuldade desse paciente pela sua própria obesidade mórbida e lembrar que esse paciente já tem um risco aumentado para infarto, mais do que a população geral, e pela psoríase dele ser grave. Então, mistura o risco familiar do infarto, o risco da doença psoríase e o risco da obesidade, né? Que provavelmente ele deve ter um colesterol alto, um triglicéride alto e uma diabetes ou uma resistência à insulina. Então, eu, como dermatologista, antes de tudo, sou um clínico geral, porque a gente tem que estimular esse paciente a perder peso ou mesmo fazer uma cirurgia bariátrica, né? Então, eu tive alguns casos ao longo dos 32 anos que o paciente foi fazer uma bariátrica por outros motivos e a doença psoríase ficou controlada por muito tempo porque ele perdeu 20 quilos, 30 quilos. Então, essa relação entre obesidade e a psoríase é muito importante. Lembrar também que as pessoas com psoríase tendem a beber mais, a bebida alcoólica também é calórica, a bebida alcoólica também encharca o fígado, dificultando a função do fígado e dos rins, e reage com alguns medicamentos, especialmente o metrotexate e a ciclosporina, né? E às vezes a gente encontra um paciente que não pode tomar remédio e daí o tratamento dele é a fototerapia. Só que a fototerapia, que é um tratamento muito seguro, ele pode
não ter acesso, né? Na cidade de São Paulo, que a gente leva 1 hora para chegar de um lugar para o outro, né? Com esse trânsito maluco, chega lá numa clínica, quando o convênio paga ou quando tem do Estado, para ficar 2 a 5 minutos numa cabine de fototerapia, depois mais 1 hora para voltar ao trabalho. Então, isso tudo é um custo que a gente envolve da psoríase. A ausência do trabalho, o absenteísmo, o tempo de deslocamento do paciente que está perdendo lazer, que está perdendo horas de trabalho, tá? Então, são questões bem importantes, né? Aqui tem uma paciente que fala da questão do sono. Ela tem psoríase desde os 2 anos de idade, né? Uma questão importante também, que era a próxima foto, era mostrar a psoríase nas crianças, né? Então, as crianças com psoríase têm algumas questões bem particulares, entre elas a questão de que a psoríase por si só costuma ser mais resistente aos tratamentos. Além disso, essa criança que começou cedo com medicamentos, ela vai ter mais anos na vida com os seus efeitos colaterais de alguns medicamentos, né? E além de toda essa questão, tem a questão comportamental psicológica, né? O bullying entre crianças é muito grande numa escola, as crianças falam, chama de vaca malhada, de dálmata, a criança se isola, a criança pode manipular a atenção aos pais, às vezes os pais que são muito ansiosos para querer que a pomada da psoríase funcione, ou então os pais não querem tratar porque acham que o remédio é forte. Inclusive, vai a questão: não tenham medo dos medicamentos para a psoríase, tenham medo da doença, tá? Então, a questão da criança é muito importante. E a questão da sonolência é um tema bastante interessante, porque muito paciente de psoríase acaba também ganhando obesidade ou sobrepeso. Isso também pode afetar a apneia do sono, né? E ter dificuldades para dormir. Então, às vezes, o paciente precisa fazer uma polissonografia para diagnosticar a apneia. A apneia também pode aumentar risco cardiovascular. Então, a gente precisa sempre pensar nessa questão. Psoríase coça, psoríase arde. Os livros de dermatologista dizem que a psoríase não coça. Claro que coça. Inclusive, o termo psor, em grego, significa coceira, sarnento, tudo que coça, né? Então, a coceira, quantas vezes faz o paciente acordar, acorda o companheiro, atrapalhando o sono, atrapalha o ciclo fisiológico. Tem estudos mostrando que isso pode afetar, inclusive, a questão metabólica, né? Você dormir menos. Então, olha quanta coisa a gente tem que pensar. Ah, vou dar um remédio para dormir, um remédio para ansiedade, mas eu já estou tomando remédio forte, já tomo um para colesterol. Então, também tem interação dos tratamentos, tá? É, um outro paciente aqui, o Leonardo, pergunta sobre tabaco. Vamos lembrar que a nicotina, assim como o álcool etílico, liberam substâncias inflamatórias da nicotina e do álcool etílico, piorando doenças inflamatórias, entre elas a psoríase, tá? Inclusive, esse modismo do narguile também tem nicotina, e o cigarro eletrônico também tem nicotina. E, particularmente, eu penso que química a gente trata com química. Então, às vezes, é importante procurar ajuda num setor antitabagismo para usar medicamentos que ajudem a tirar a fissura por fumar, além da questão de querer parar de fumar, né? Então, particularmente, eu vi um estudo foi feito na Finlândia, inclusive eu conheci esse centro de psoríase lá da Finlândia, em que as mulheres que fumam têm um tipo de psoríase chamado psoríase pustulosa, palmoplantar pustulosa. Então, a gente não sabe explicar o efeito da nicotina na mulher, com seus hormônios, com as suas características femininas, provocando pústulas na palma da mão e na planta do pé. Então, vários casos que o paciente parou de fumar, conseguiu parar de fumar, os tratamentos tiveram mais sucesso, tá? Então, bebida e cigarro, não, e bebida eu digo com moderação.
eu gosto de uma bebida socialmente com moderação. A questão da bebida envolve também né, ninguém come alface tomando uma cerveja ou um uísque, então vai num alimento calórico. Então, daí aumenta a obesidade piora a psoríase e assim por diante, tá? É, deixa eu ver. A questão da associação do emocional com a psoríase, né? É um tema bastante delicado e eu gosto de dizer que a questão de dizer que psoríase é uma doença emocional é uma coisa antiga, de uma época que a gente não conhecia tanto a doença. Então, quando eu entrei na faculdade há 38 anos atrás, a gente via que a questão do emocional era muito valorizada. A gente perguntava para o paciente se na época que surgiu a psoríase ele teve algum trauma emocional. E hoje a gente pensa o seguinte: para o emocional causar doenças, entre elas a psoríase, é preciso ser um emocional muito importante, que libere neurotransmissores que vão mexer com vários órgãos e várias glândulas, entre elas as suprarrenais, e nas suprarrenais podem aumentar uma substância chamada cortisol, que é o famoso corticoide. Então, se a pessoa com psoríase sabe que o corticoide faz mal, a produção do próprio organismo de cortisol pode piorar a psoríase. Mas eu penso, né, pela experiência, pelas pesquisas, pelos livros, né? Eu tenho um irmão que é psicólogo, Milton Sabag Júnior, trabalha comigo há muitos anos também. A gente faz grupos de apoio às pessoas com psoríase e ninguém quer. As pessoas querem injeção, remédio, não querem discutir os símbolos da psoríase, como eu me relaciono com o mundo, a aceitação, a negação. Então, é muito importante a gente definir que teria que ser um emocional muito violento, tá? Então, não é, eu sou nervoso, por isso que a psoríase não melhora. Não é bem assim, né? E a gente pensa muito a questão do emocional como consequência. Então, a gente vai começar a utilizar agora, inclusive para o próximo mutirão, alguns questionários para a primeira análise de um processo depressivo, tá? Para o dermato ter condições de poder encaminhar o profissional da psiquiatria ou da psicologia para um tratamento. Então, a gente pensa que a psoríase, como as fotos que vocês viram, afeta, claro, a autoimagem, a autoestima. Então, como consequência, tá? E para ajudar tudo isso, tem que fazer terapia, tem que tomar medicamento psiquiátrico? Nem sempre. E ajudar a assumir todas as lesões, quem sabe ajuda tão quanto um processo de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Então, eu não quero que o paciente procure um tratamento psicoanalítico, psicológico, de apoio psicológico, pensando que isso vai melhorar a doença. Não, vai fazer porque sente necessidade por angústias, por uma série de problemas de relacionamento com consigo mesmo, com a comunidade, enfim, isso tem que ser discutido, tá? Eu vou mostrar só mais um ponto que eu aqui é a questão da criança, que a gente discutiu, que é bem mais difícil de tratar. Essa criança vai passar por muitos anos e a gente tem que conversar com os pais, deixá-los tranquilos. Às vezes a criança também percebe que ela tem um ganho de atenção mais do que os irmãos, então às vezes ela se coça mais, ela se fere mais e a gente tem que ter um olhar muito especial para a criança e os pais das crianças, ver o contexto, se os pais estão se separando, se existe um conflito escolar e etc. Psoríase invertida, eu queria mostrar isso, que é uma psoríase, como o próprio nome diz, é invertida, em vez de aparecer no cotovelo, aparece nas dobras, dobra entre as nádegas, dobra da virilha, tá? E tem que mostrar isso para o dermatologista durante a consulta. O dermato tem que pedir para avaliar essa região genital, inframamária, axila, tá?
E quantos pacientes ficam anos tratando com uma micose, vai no ginecologista, ele passa uma pomada de micose, vai no proctologista, ele passa uma pomada para micose no ânus, tá? E esse caso aqui foi de uma paciente que tinha psoríase invertida leve, acabou tomando um corticoide para um problema qualquer e fez a psoríase explodir no corpo todo, tá? Essa frase eu gosto muito e faz refletir, né? As pessoas com psoríase estão predispostas geneticamente, mas não estão predestinadas. Por quê? Porque tem controle total, tá bom? Então, é uma frase que eu utilizo há muitos anos, é um sentimento que eu tenho junto às pessoas com psoríase, nesses quase 4.000 pacientes atendidos no consultório lá no Paraíso, o consultório que era com meu pai, e estou lá até hoje, 32 anos atendendo, e é um sentimento que eu gostaria de passar. E essa é uma das intenções de a gente estar conversando hoje, né? Eu queria que cada um de vocês que está aprendendo, que ao ver uma pessoa na rua com escamações que parecem psoríase, não tenha vergonha de chegar e falar, olha, tem tratamento, tem no serviço público, tem lá no PAN Maria Zélia, no Várzea do Carmo, tem cabines de fototerapia. Eu e o meu Rotary Club, o Noroeste, aqui de São Paulo, o 4430, há muitos anos atrás, eu mobilizei o meu Rotary e a gente conseguiu adquirir uma cabine de fototerapia, custou US$ 15.000. Quem ajudou foi o pessoal do Rotary da cidade de Beja, em Portugal. E esse equipamento eu doei para o Hospital Ipiranga e montei um ambulatório de psoríase. E 5 anos depois eu fui mandado embora, não aceitaram que eu continuasse a fazer um trabalho voluntário, atendendo pessoas com psoríase, vitiligo, dando aula para os residentes e tendo doado equipamento para o hospital público. Então, a diretoria achou uma ameaça trabalhista de um médico ficar trabalhando de graça e me impediu de continuar a trabalhar, assim como no Hospital São Paulo também fui voluntário da doutora Valéria Petri. Então, que difícil que é a gente também querer ajudar as pessoas, né? E a grande ajuda que cada um de vocês que estão nos assistindo é divulgar o que aprenderam, dizer para aquele parente que já desistiu de tratar, que hoje a gente tem acesso a esses tratamentos bem seguros e eficazes, tá? É, Perguntam sobre Covid, uma boa pergunta. Então, no começo da pandemia, tem até vídeo da Clínica Sabag no YouTube, em março de 2020, eu pedi para todo mundo suspender todos os tratamentos para psoríase, exatamente porque eu estava vendo até colegas médicos morrerem de Covid. Então, naquele momento que a gente estava extremamente assustado, vendo o médico morrer, eu não ia deixar meu paciente continuar com um medicamento imunossupressor, que mexe com o imunológico. Então, naquele momento, eu fiz um vídeo pedindo para suspender tudo. E logo depois a gente foi aprendendo que a doença psoríase é um processo inflamatório. Quando você faz uso de um tratamento adequado para a psoríase, você está tendo um efeito anti-inflamatório. E ao contrair o vírus do Covid-19, provavelmente não vai chegar num caso grave da tempestade inflamatória pulmonar. Tá? Então, aquele medo terrível que a gente tinha de ver o paciente de psoríase fazendo uso de medicamento para psoríase, biológico, metrotexato, ciclosporina, hoje a gente sabe que se ele contrair Covid, provavelmente ele vai ter um caso mais leve do que um parente que não toma o remédio, tá? Mas, ao menor sinal, sintoma do Covid, é para suspender o tratamento e o médico responsável vai orientar o que deve ser feito, tá? Então, vamos lembrar, todo processo infeccioso geralmente piora a psoríase, especialmente sinusite e amidalite. Então, são bactérias que causam a piora da psoríase. As viroses também, inclusive o vírus do Covid, tá? Então, o Covid pode fazer o paciente piorar da psoríase logo depois, e alguns medicamentos que se usa para Covid são corticoides, e que inclusive passou a salvar os pacientes. A gente vê os pacientes italianos, acabei de voltar do Congresso Europeu de Dermatologia, que foi em Milão, 2 anos sem congresso presencial, e justamente foi na Itália,
e a gente viu depoimentos de pessoas e médicos que perderam muita gente para o Covid. E a Itália demorou a se usar o corticoide porque a gente não sabia. A gente achava que o corticoide poderia piorar o Covid. E, na verdade, o corticoide tirou a inflamação e salvou vidas. Só que no paciente de psoríase, logo depois, pode vir uma piora ou não. Tá? Além das sequelas do Covid, né? Eu tenho casos vários de pacientes que têm queda de cabelo, alteração de memória, uma série de efeitos do Covid longo, tá? Isso é bastante importante. Outras pessoas também tiveram reações à vacina, tá? Eu fui voluntário da Pfizer, eu fiz a minha vacinação do Covid-19 em junho de 2020, fui uma das primeiras pessoas no Brasil ou no mundo a fazer o uso da vacina da Pfizer para o Covid e tive uma pequena reação. Na época eu adorei ter reação porque eu descobri que eu não estava no grupo placebo. E alguns pacientes relatam uma piora da psoríase que estava estável depois da vacina. Então, existe um mecanismo imunológico para que se crie um anticorpo contra o Covid, que é a proposta da vacina para o Covid, só que a doença psoríase também é imunológica e artrites reumatoide e artrites da psoríase também são imunológicas. E às vezes isso compensa, por causa de uma vacina, a psoríase. Mas daí a gente vai atrás do tratamento, né? É importante entender que é segura a vacinação e acho importante, claro, tem muita gente questiona o exagero, quinta dose, sexta, sétima, então a gente está cada vez mais aprendendo. Então, sim, o Covid pode piorar a psoríase, tá? É, tem depoimento do Fábio Campani, que aprendi a cuidar do meu psicológico da pior maneira, como tive na infância a psoríase, foi então muito difícil. Hoje, mais afeta a psoríase é a preocupação no dia a dia mesmo. Então, Fábio, o problema a gente vai ter até o fim da vida, faz parte da vida, e uma vez nos encontros de psoríase, não sei se vocês sabem, eu fui idealizador dos encontros na Câmara Municipal de Psoríase. Começou em 2003, há 19 anos atrás, e sempre gratuito, voltado ao paciente de psoríase, e à tarde aula para médico, dentista, fisioterapeuta, nutricionista, podólogo, farmacêutico, chamava as autoridades da área de saúde, chamava os profissionais, chamava o CRM, e assim por diante. Então, uma vez no encontro, tinha 1.800 pessoas presentes na Câmara Municipal de São Paulo e uma psicóloga levanta e fala um depoimento muito emocionante e uma frase que marcou muito a todos nós foi: no momento em que eu decidi que eu não vou viver mais em função da psoríase, eu falei para a psoríase: ó, você fica aí, vou cuidar agora da minha vida e dane-se você. Passou a ter uma postura diferente em relação à psoríase, tratou, não abandonou os tratamentos médicos, e a partir desse dia a vida dela mudou, a psoríase mudou, inclusive ela virou consultora e palestrante e motivacional sobre essa questão. Então, é o que eu falo, né? Com tanto tratamento bom hoje em dia, não viva mais em função da psoríase, tá? Mas é preciso entender que é um processo, tem que colher exames de sangue antes, tem que fazer uma boa relação médico-paciente, tem que ter acompanhamento com exames depois, porque são remédios da família dos imunossupressores. Então, é, a gente tem que estar ali junto com o paciente, né? É o que eu falo, vamos dar as mãos e eu estou aqui, posso não responder uma pergunta no dia, um e-mail no dia seguinte, mas a gente procura estar presente para o paciente, né? E dar este presente de ver o paciente sem psoríase. Esse é o melhor, né? Então, aquilo que eu falei, né? Tratar a psoríase
Hoje, 2022, é tão diferente de 1990, quando eu me formei, ou quando eu era estudante de medicina na faculdade da Unesp de Botucatu. A gente via aqueles pacientes internados com psoríase, usando bandagens com substâncias à base de alcatrão, para hidratação, para as feridas, né? Então, naquela época, antes dos anos 90, era comum internar o paciente. Hoje eu não interno mais. Eu sou médico do Hospital do Coração, do Beneficência Portuguesa Mirante, do Oswaldo Cruz, eu não interno mais paciente, graças a Deus, né? Então, hoje é um tratamento ambulatorial e muito tratamento feito em casa pelo paciente. Até a fototerapia, o paciente pode alugar equipamento e levar para casa. Então, quem não pode tomar remédio, uma mulher que está gestante, não pode tomar nenhum remédio de psoríase, nenhum biológico. Podemos fazer a fototerapia. Uma pessoa que está tratando um câncer, fazendo uma quimioterapia, não pode tomar esses medicamentos de psoríase. Então, tem a fototerapia, e dá para até fazer em casa, dá para fazer pelo SUS. Temos que obrigar os convênios a pôr mais unidades de fototerapia no Brasil todo, porque somos um país pobre, recurso é finito, e quanto mais fototerapia, menos medicamento de alto custo, quer dizer, serve para muita gente. A fototerapia, mesmo na era dos imunobiológicos. E cada ano surgem novos medicamentos, novas pesquisas, né? Os congressos que eu vou teve um em Paris que eu não pude ir esse ano. Tiveram médicos presentes de 90 países. Então, 90 países presentes, dermatologistas e reumatologistas e pesquisadores, ficando 4 ou 5 dias discutindo sobre a doença psoríase. Discute-se tudo, o acesso, como é que é tratar em país pobre, como é que é tratar em país que não aceita alguns medicamentos e assim por diante. E o alto custo, claro, né? A medicina está cada vez mais cara, tá? É, eu acho que pelo avançar da hora a gente pode ir parando. Tem uma pergunta sobre o canabidiol. Não existe estudo sobre o canabidiol, o óleo da cannabis, né? O óleo da cannabis não tem nada a ver com fumar a maconha, né? É uma substância isenta daquela substância é, é, que causa o distúrbio THC, né? Então, são óleos que se indicam para várias alterações, epilepsia, etc. Mas não tem estudo científico mostrando validade do uso da canabidiol para psoríase, por enquanto. Pode ser que, associado a algum tratamento, possa ajudar, tá? Então, a gente vê a medicina complementar, quando ela é complementar, entendendo que ela pode ajudar a meditação, a yoga, o autorrelaxamento, atividade física, diminuir os vícios da bebida, não fumar, tudo isso ajuda, né? Um contexto todo, né? Então, eu queria dizer que no dia 27 de outubro a gente vai fazer um mutirão, vão ter inscrições, na hora que o paciente fizer inscrições, vai ser enviado um questionário para a gente avaliar a qualidade de vida e depois disso a gente vai pensar em algum tipo de atendimento, tá? Então, dia 27 de outubro, com o apoio do Laboratório Novartis, a gente vai fazer um mutirão da Novartis. Esse mutirão de hoje é da Clínica Cross e da Mediflix, que eu queria muito agradecer ao Pedro, ao Juliano, da Clínica Cross, agradecer ao Dr. Fábio Castro, e é tudo muito difícil, é tudo muito difícil. E esse ano, infelizmente, não vai ter o encontro municipal de psoríase que eu faço há 19 anos. Então, pela primeira vez, por falta de apoio dos pacientes, dos colegas, das associações, que todo ano falam que vão mudar isso, vão mudar aquilo, ninguém fez nada. Então, eu também não vou fazer nada, a não ser esses mutirões e o atendimento. E o ano que vem eu queria encontrar todos na Câmara Municipal de São Paulo, no encontro presencial, no encontro feliz. Eu fazia desfile de moda, quero voltar a fazer desfile de moda com as pessoas com psoríase, vitiligo, dermatite atópica e alopecia areata, para mostrar que elas continuam bonitas apesar das alterações de pele. Mas para isso eu preciso de vocês, todos vocês, 2% dos seus colegas de trabalho, dos seus familiares,
dos seus fornecedores, dos seus clientes tem psoríase, 1,5% tem vitiligo, dermatite atópica em criança pode chegar a 8%, tá? Enquanto a sociedade brasileira, através dos seus cidadãos, não se unirem para lutar por seus direitos, a gente não vai ver nenhuma mudança. Então, me ajudem, eu já faço o meu melhor, desisti há décadas da dermatologia estética. Acho uma vergonha também um dermatologista que só faz botox e não quer saber de doença. Respeito, mas eu acho que se ele se formou médico, no mínimo ele deveria acolher o paciente e encaminhar para um centro especializado. Então, de novo, a gente pode deixar um link, o e-mail da Clínica Sabag e www.clinicasabag.com.br, é fácil de me achar, põe no Google Cid Sabag. Enfim, quero muito que vocês reflitam sobre tudo que a gente conversou hoje. Queria muito agradecer a paciência. 8, 9 horas da noite, num dia de semana, todo mundo cansado, um dia de chuva, frio, mas a esperança é que dias melhores virão, políticos, sociais e na área de saúde, tá? Um beijo no coração para todos e muito obrigado.